Fala pessoal ligado no Da Vida um Vlog. Hoje chegamos para um vídeo muito aguardado. Acho que tem muita gente querendo saber sobre isso. E o que nós vamos falar hoje? Hoje a gente vai revelar a cidade que a gente está se mudando. Vocês já tinham alguma ideia, né? Mas acho que ninguém acertou pelo que a gente viu alguns comentários. Então bora lá, né? A gente também não acertaria. Vamos lá. Então vamos começar justificando, né? Explicando um pouquinho do nosso plano a partir de agora. Qual que é a questão? Bom, recapitulando, a gente veio para o Canadá em junho de 2022, no final de junho. Mais especificamente 21 de junho. E a gente chegou aqui depois de ter planejado que a gente queria ir para Calgary, na verdade. Foram 2 anos, né? Só pensados. A gente inicialmente pensou em Atlântico, depois a gente começou a pensar em diferentes estratégias, passou por outras cidades. Eu sempre gostei muito de Vancouver, ainda acho Vancouver um lugar muito bonito. E recentemente a Carol também começou a achar, mas não foi possível que a gente fosse para Vancouver, nem Toronto. São cidades que são caras, né? São mais difíceis de morar. Mesmo a gente continuando gostando muito de Toronto, a gente até foi para lá, vocês viram um vídeo, né? E essa visita também que a gente fez também tem a ver com a nossa decisão. Mas na época, até também pela questão financeira, a gente achou que seria melhor Montreal. E aí viemos para Montreal, e aí passamos esse ano aqui em Montreal. E nós gostamos da cidade. É uma cidade muito boa. Em nenhum momento nós estamos aqui querendo dizer que não vale a pena morar em Montreal ou nada desse tipo. A verdade é que existe uma adaptação aqui. A gente não tinha se preparado antes de vir, porque a gente não sabia com muito tempo que a gente viria para Montreal. Então a gente não conseguiu assimilar que a gente precisaria ter um francês mais avançado. Na verdade a gente decidiu, se eu não me engano, em dezembro, né? E junho a gente estava aqui. A verdade, acho que foi em janeiro até que a gente decidiu. Em janeiro? Em janeiro, e aí em junho a gente estava aqui. Então assim, foi uma coisa muito louca. E aí a gente acabou vindo para cá. Aqui é um lugar muito bom. A gente está na região metropolitana agora, né? Que é Longueuil. Não estamos em Montreal, mas a gente está muito perto de Montreal. A gente mostrou em outros vídeos, dá para ver Montreal daqui tranquilamente. Então assim, é um lugar muito bom. A gente gosta de morar aqui. O ar da cidade, assim, é uma coisa sensacional. A forma como ela é, a arquitetura da cidade. É um lugar bonito, tem esse ar mais Europa, que muita gente gosta, ainda que não fosse inicialmente a minha preferência, que gosto mais do estilo assim, América do Norte. Mas o fato é que a gente se surpreendeu porque a gente não queria até vir para cá. E depois a gente acabou vindo e a gente se surpreendeu, porque como a gente veio com uma expectativa negativa, todas as coisas foram surpreendendo a gente. A gente pode dizer que foi um ano fantástico, assim, que surpreendeu a gente de muitas formas. Mas a gente também não pode negar o fato de que o fato de Montreal ser uma cidade que fala, né, francês e inglês, mais para negócios, para trabalho, você precisa ter o francês. Você precisa ter o francês num bom nível. Isso atrapalha muito em termos de nosso crescimento aqui, nossa carreira, até a própria questão da imigração. E os programas do Quebec, embora tenha gente que decida ficar por aqui e aplicar por aqui, exigem que você tenha também, né, o francês, e que muitas vezes esses programas, na minha visão, eles são mais complicados do que em outras províncias. Como a gente tem o desejo, né, de realmente imigrar e conseguir a residência permanente, a gente tem como estratégia priorizar esse plano e ir para outro lugar. Então, você já sabe que a gente não vai ficar aqui no Quebec. Tem uma série de outras questões, assim, a gente acha que é um pouco chato essa guerra entre francês e inglês que existe. A gente nunca teve nenhum problema com as pessoas que estão aqui e não falam bem o inglês, e aí falam meio misturado com o francês. A gente entende porque a gente é que está vindo de fora. Só que as pessoas... Algumas pessoas, não são todas, aqui não têm a mesma paciência para lidar com esse tipo de questão.
Então elas não te tratam tão bem quanto você espera às vezes, sabe? Quando você demonstra que você não tem o francês e tudo mais. Então isso foi outra coisa que pesou na nossa decisão. Bom, e aí a gente decidiu que iria mudar e a gente fez aquela viagem para Toronto. Inicialmente a gente estava praticamente fechando com Toronto, né, amor? Uhum. Porque eu já gostava, e aí comecei a falar pra Carol, e a gente sabe, né, a gente foi visitar lá, ouviu da boca das pessoas que estão lá, que é um lugar que, embora seja caro de moradia, oferece muitas oportunidades e tudo mais. Só que assim, hoje, a gente, há um tempo atrás aqui em Montreal, estava pagando 1.250 no nosso antigo apartamento. E era um apartamento que tinha um quarto aberto, né? Não tinha uma porta. A gente teve que receber família aqui e tudo mais, então não foi a experiência mais cômoda que teve, né? E a gente queria proporcionar algo melhor, até quando a gente fosse receber alguém, pra gente também, até pra formação de uma família aqui. Enfim, todas essas coisas aí são importantes. Mas lá em Toronto, esse mesmo tipo de apartamento, ou pelo menos com um quarto, ele ficaria em torno de 2.300, né, amor? Vem mais pra cá, tem ciclista passando. 2.350, a gente viu até 2.400. O estúdio é 2.100, 2.000. Então, e assim, os mais caros, os mais baratos, talvez fosse ficar, sei lá, 2.200 por aí, tirava em torno de, tipo, 40, 50 minutos do centro, então ficava muito longe. Então também não sei se compensa, sabe? Tipo, você ficar tão longe assim e pagando caro só pra falar que tá, entendeu? Na cidade. Então foi uma das coisas que a gente pesou também. Entende? Então assim, a gente não tá querendo aqui influenciar, de repente você que tá quase batendo o martelo pra Toronto aí. Se você já colocou, né, tudo na ponta do lápis aí, já viu e entende que vale a pena, maravilha. Mas é preciso entender também que assim, tá, tem muitas oportunidades, mas em que área? Será que você consegue aquilo que você está procurando? Né? E assim, qual é o nível de salário que você vai conseguir? Eu sei que realmente, comparado aqui ao Quebec, lá é maior os níveis de salário. Mas enfim, tem uma série de coisas que tem que ser consideradas, tem que ser pensadas. Se você tem algum tipo de problema, no nosso caso agora a gente vai ter a oportunidade de os dois estarem trabalhando em tempo integral, agora que a Carol está terminando o college, então isso vai ser muito bom. Mas se por algum motivo um dos dois não puder, a gente já tem um problema, porque o aluguel vai corresponder a uma parte muito grande, né, do que a gente ganha. Então tudo isso influencia. Então, colocadas todas essas coisas, a gente foi começando a não acreditar mais que Toronto seria uma boa ideia pra gente. Então a gente foi procurando por alternativas, né? A gente ainda estava um pouco relutante, porque a gente queria muito, a gente gosta de Toronto, acha, né, uma cidade bem legal, também essa questão da cidade grande. Principalmente a gente saindo de Montreal, né? Com certeza. Outra grande cidade, fica meio complicado para você querer ir para uma cidade muito pequena. Eu também tinha um receio com isso, de cidade muito pequena e tudo mais. Mas a gente começou a dar uma pesquisada, né? E aí a gente chegou na nossa decisão. A gente começou a ver cidades próximas. Mas na verdade é que você vai falar assim, Luan, mas e por exemplo Mississauga, que fica ali do lado? É caro também. É caro também. Então quer dizer, você tá longe e ainda assim você paga mais ou menos o mesmo valor. E paga mais ou menos o mesmo valor, porque é assim que vai acontecendo. O preço vai aumentando, ele vai aumentando ao redor também, as cidades vizinhas ali. Qual outra cidade ali que é bem próxima? Vaughan. Também, que a gente já falou. Oakville, a gente viu perto. Então são super caro. Todas cidades que estão acompanhando mais ou menos esse preço, só que aí você já começa a ficar 30, 40, 50 minutos de Toronto, e aí você pensa assim, peraí, eu tô pagando o preço de Toronto para não estar realmente em Toronto, né? E aí se eu decido ficar em Toronto, eu vou ter que ficar limitado a um apartamento muito pequeno, sendo que, né, eu tô buscando uma melhora para minha vida, então fica muito complicado. Bom, e aí a gente começou a eliminar essas cidades, mas quando a gente foi ampliando, abrindo nosso leque, a gente começou a pensar
em cidades que estão um pouquinho mais distantes, mas que ainda assim tem coisas interessantes. E aí a gente chegou na nossa decisão. Nossa cidade, né? E qual vai ser, amor, a nossa cidade? Bom, a nossa cidade escolhida foi Hamilton. É uma cidade que é bem estratégica, fica próximo de Toronto, fica perto também das cataratas, também fica próximo dos Estados Unidos. É um lugar bem estratégico. Não é uma cidade grande, assim, quando a gente pensa nas principais, mas foi uma cidade que a gente já pensava, a gente já acompanhava alguns youtubers que eram de lá. Então a gente achou que faz sentido pra gente o aluguel bem mais barato, né? E pra gente, como a gente falou, a gente realmente precisa de um espaço maior. Então fez todo sentido pra gente lá. Vai ser a nossa primeira vez, porque quando a gente foi pra Toronto a gente não conseguiu ir pra Hamilton no dia. Então vai ser tipo tudo novo. A gente já fechou o nosso apartamento, já adiantando pra vocês, a gente já tem, né, amor, uma casa, graças a Deus, deu certo. E a gente vai mostrar todo esse processo pra vocês, né, até chegar na cidade, enfim, toda essa vida nova do zero, que a gente não conseguiu mostrar no nosso primeiro apartamento, né? A gente não tava gravando ainda, então... Infelizmente a gente não tomou essa iniciativa de começar antes, né, o canal, embora a gente já quisesse. Só que agora vocês vão poder ver não só em termos de mudança, e eu acho que vai ser muito legal para quem pensa em vir pro Canadá, ou quem já tá aqui, quem acabou de chegar. A gente vai pegar um U-Haul, então a gente vai... vocês vão ver a gente carregando um U-Haul, indo pra cidade, dirigindo horas de novo, todo o processo, chegando lá. Eu acho que para muita gente vai ser muito legal, assim. E o bacana de Hamilton, como a Carol já disse, dirigindo a gente vai estar a 50 minutos mais ou menos de Toronto. A gente também tem um ônibus que leva a gente para Toronto. E um trem, né? E um trem. Então existem várias opções, mesmo quando a gente não tiver carro, dá para ir para Toronto. E com o canal, a gente sabe que é importante, né, a gente trazer conteúdo, trazer coisas sobre o Canadá para as pessoas. Embora Hamilton não seja uma cidade que tenha uma estrutura, um tamanho tão grande quanto Montreal, a gente vai estar um pulo de Toronto e vai poder gravar muita coisa. A gente quer gravar muita coisa de Toronto. A gente também vai poder ir para Niagara Falls, que é uma cidade que fica também ali 1 hora e pouquinho, então dá pra gente pegar um carro e ir para lá, que é outra cidade muito legal, tem muita coisa, muito turística. E a gente também vai estar perto, se a gente está perto de Niagara Falls, estaremos perto da fronteira com os Estados Unidos. A primeira cidade ali, depois da própria Niagara Falls, do lado, né, americano, a gente tem Buffalo. E fora outras cidades que a gente quer visitar nos Estados Unidos. Então, assim, é um local estratégico. Vai ser ali o nosso QG, né? Então a gente vai poder ir para outras cidades em Ontário, vai poder visitar... a gente vai ser vizinho de Burlington também, que a gente viu que é uma cidade bem legal, bonita também, pode visitar e trazer coisas para vocês. Então vai ser muito bom em termos de quem está buscando uma cidade alternativa, assim, fora de Vancouver, Toronto, a própria Calgary. Então você que de repente quer alguma coisa em Ontário, está buscando um lugar, de repente, para, assim como a gente, utilizar o seu PGWP, ou, né, tem até gente assistindo a gente que está com... já com PR aprovado. Verdade. Tem pessoas que vêm às vezes com aquele Working Holiday Visa, né, que a pessoa já tem uma cidadania, tem 1 ano para trabalhar aqui no Canadá. Enfim, é uma série de opções e a gente acha que vai ser muito interessante. A gente está muito animado para essa próxima temporada e a gente espera que vocês gostem. Claro, como não pode faltar, a gente vai trazer tudo que a gente puder sobre Hamilton. Então a gente vai desvendar essa cidade de ponta a ponta e vai trazer tudo para vocês. É uma cidade que tem, eu não sei se eu falei já isso aqui no vídeo, mas 600 mil habitantes mais ou menos. Então a gente acredita que é uma cidade que vai trazer coisas interessantes em termos de conteúdo. Pelo que eu vi, se eu pesquisei direito, é a capital do aço e do ferro aqui no Canadá. Eu vi que é uma cidade boa em termos de empregabilidade. E também eu posso trazer para vocês como vai ser essa questão da minha procura por emprego, como é que vai ser. A Carol mantém o emprego dela, então você que está buscando aí por uma consultoria educacional, quer fazer college, universidade, enfim, intercâmbio que você quer fazer aqui no Canadá, procure a Carol. A gente sempre tem aqui embaixo dos nossos vídeos um link perguntando se você quer estudar no Canadá, e aí lá você tem todas as informações que você precisa.
Mas agora a gente quer saber, né? O que você achou da nossa escolha? Alguém imaginava que na nossa live teve algumas pessoas dando uns palpites, mas acho que próximos, né? chegaram a falar London. Foi mas ninguém mais acertou. Eu quero saber o que você achou. Deixa aqui nos comentários pra gente. E também todas as suas dúvidas, o que você quer saber, o que você quer ver nos próximos vídeos em termos de mudança e também na nossa chegada lá. Ah, e eu já adianto, tá? Vai ter vídeo do apartamento zero bala. A gente chegando, como ele vai estar. Agora vai ser a primeira vez que a gente pega um apartamento vazio. E vocês vão ver tudo isso. É isso aí. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.